Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está participando conosco. Mais uma vez estamos aqui para dar continuidade ao assunto grupos políticos religiosos nos tempos de Jesus. Como você deve ter acompanhado os dois vídeos anteriores, nós demos uma introdução, falamos sobre os escribas, iniciamos a falar sobre os fariseus. Mas antes de dar sequência, eu quero aqui convidar você para orar comigo. Depois leremos dois textos da Palavra de Deus e assim daremos início à nossa conversa de hoje, né? Então, mas eu quero dizer para você, pedir para que você possa compartilhar esse vídeo, que você possa curtir, possa comentar. Faça seu comentário, é muito importante. O seu comentário para mim é muito importante. Faça sugestões. Nós estamos abertos, tá bom? Então eu quero colocar uma música de fundo aqui para a gente orar, porque sem oração nós não temos o porquê e nem o que falar, certo? Vamos orar nesse instante? Ore comigo. Bendito Deus e eterno Pai, Deus de misericórdia, estamos diante do Senhor aqui neste momento, Pai, para suplicar que o Senhor, por intermédio do Teu Santo Espírito, fale ao nosso coração, por meio deste estudo, por meio da Tua Palavra. Nós te agradecemos por essa oportunidade. Pedimos que o Senhor abençoe cada pessoa que estará ouvindo. Que ela seja abençoada pelo Senhor. Que ele seja edificado. Eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amém. Ok, então nós vamos ler um texto aqui da palavra. É Mateus 5, 20 e Mateus 23, 1 a 5. Diz assim, são palavras do próprio Jesus. Pois eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Mateus 23, 1 a 5 diz assim. Então Jesus falou à multidão e aos seus discípulos e disse assim, na cadeira de Moisés assentaram-se os escribas e fariseus. Portanto, façam e observem tudo o que ele vos disserem, mas não os imitem. Não imitem as suas obras, porque dizem uma coisa e não fazem. Atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos nem com um dedo querem movê-los. Praticam todas as suas obras a fim de serem vistos pelos outros, pois alargam seus filactérios e alongam suas franjas e suas capas. Amém. Bom, nós terminamos um vídeo passado, temos que dar sequência neste assunto, porque estamos falando sobre grupos religiosos, políticos religiosos no tempo de Jesus. Falamos que os fariseus eram os grupos, eles eram aliados à elite sacerdotal e os grandes proprietários de terras. Não tinham menor relacionamento com as pessoas pobres e carentes. Eles eram cumpridores da lei e criadores de tradições. Mas ocorre que os fariseus, como seguidores estritos da lei de Moisés, não consideravam os outros. Muito pelo contrário, se consideravam extremamente superiores aos outros, melhores que todo mundo. Então esse era o perfil deles. Nós falamos também quais foram as críticas de Jesus sobre a vida deles. Eles não agiam de acordo com o que falavam. Então Jesus combateu a religiosidade formalista. Eles, de acordo com a sua posição, eles se colocavam acima e colocavam sobre os outros fardos da lei que eles não podiam cumprir, mas eles exigiam que os outros cumprissem, né? Então, hoje vamos começar sobre quem eram os fariseus na Bíblia e o que eles ensinavam. É o primeiro tópico de hoje. Os fariseus eram os integrantes de um partido formado entre judeus, cuja atuação é destacada no Novo Testamento, especialmente pela grande oposição ao ministério de Jesus. Os fariseus representavam um dos três
principais grupos entre judeus, ao lado dos escribas e saduceus. Já falamos dos escribas, então estamos agora sendo mais criteriosos, mais minuciosos ao falar sobre os fariseus, porque vamos usar mais um pouco de tempo para falar um pouco. O significado de fariseu. É difícil você estabelecer um significado correto para o nome. A interpretação mais provável que ele vem do verbo parash, que significa separar ou dividir. Se isso estiver correto, então o termo fariseu significa algo como povo separado ou separatistas. Mas, no entanto, mesmo que seja realmente esse significado, não é possível afirmar com exatidão se tal separação, a que tal separação se refere. Alguns argumentam que eles buscavam se separar das impurezas, dos costumes mundanos. Outros sugerem que esse significado tenha uma aplicação mais histórica, como, por exemplo, uma posição política. Então, eles se sentiam como melhores que os outros, como os melhores intérpretes da lei. Então, eles sempre se colocavam à parte, politicamente, numa posição de destaque, numa posição não de igualdade, mas de superioridade. Qual a origem deles? Isso é importante. A origem dos fariseus também é outro ponto que não há consenso, certo? Existem muitas teorias, mas nenhuma delas é considerada como 100% correta. A principal sugestão para o surgimento dos fariseus é que os fariseus podem ter surgido no tempo de Esdras e Neemias, sendo aqueles que rejeitaram os costumes pagãos adotados pelos judeus após o exílio babilônico. Eu, particularmente, tendo a ficar com essa posição, por causa de alguns relatos que nós encontramos, certo? Eles tenham surgido entre os escribas, assim como os escribas eram apenas copistas e se começaram a interpretar, como já disse, sobre os escribas, né? Então, eles se especializaram na interpretação da lei. Daí, eles colocaram isso acima de tudo, até a própria lei, certo? Então, Esdras, no estudo da lei, entre os quais se dedicava de uma forma muito contundente, ele pode ter sido nesse tempo da reconstrução do templo, né, que houve uma divisão entre os Hasidins, que seria o mais provável, é que os fariseus tenham surgido nesse período que antecedeu a guerra dos Macabeus. Nós estamos exatamente falando sobre isso, né? Com o objetivo de resistir e fazer oposições aos costumes helenísticos, através da qual a observância da lei de Moisés se faz como os Hasidins, que eram um grupo da época chamado piedosos, e mais tarde tornaram separados. Então essa é a ideia mais forte a qual eu penso assim do surgimento daqueles que não aceitaram a junção da lei do costume judaico com os costumes helenistas. Então eles não aceitaram. Mas de qualquer forma eles apareceram pela primeira vez com esse nome durante o governo de João Hircano, em 135 a 105 a.C., né? Então foi aqui que surgiu esse nome. E quais são os ensinos dos fariseus, certo? Bom, os fariseus eram conhecidos pela observância rígida, não apenas da lei, olha, isso é importante, não apenas da lei escrita, mas também da tradição oral. Então, eles eram aqueles cumpridores rígidos. Você sabe que há uma diferença entre o rígido e, um minutinho aqui,
entre o rígido e o firme. O rígido não se verga, ele se quebra. Já o firme, ele pode se vergar, mas sempre se mantém na posição original e a posição adequada. Os fariseus eram rígidos, mas não eram firmes, né? Então, veja bem, voltando a Esdras, e antes dele, pelos profetas, Senhor Josué, remontada até mesmo Moisés, precisava ser observada com rigor a lei. Isso era a posição dos fariseus. E honrando-se até mesmo a lei escrita e também a lei oral. A doutrina dos fariseus considerava a soberania de Deus e os decretos divinos, a responsabilidade moral do homem, a imortalidade da alma, a existência dos espíritos, a ressurreição do corpo. Eles também criam na doutrina da retribuição, onde o castigo e recompensa estavam reservados para a vida futura, de acordo com a vida presente. Além disso, eles também enfatizavam ao máximo a importância do dízimo e a observância das leis sabáticas. Isso era o que eles criam, que eles ensinavam. Ok? Então, os fariseus nos tempos de Jesus. Aparentemente, o partido dos fariseus no tempo de Jesus não tinham entre os seus integrantes sacerdotes. Como dissemos no início, na introdução, que eles eram um grupo à parte dos sacerdotes. Certo? Mas eram muito ligados. Ok? Não quer dizer que algum sacerdote não tenha se tornado um fariseu. Ou vice-versa, né? Mas não temos esse relato, ok? Mas entendemos também que eles tinham grande parte do seu grupo vindo dos escribas, em função, como já disse, os escribas seriam aqueles que copiavam a lei, acabavam dando interpretação, só que os fariseus se especializaram na interpretação. Os fariseus são mencionados com destaque no Novo Testamento, principalmente pela forma negativa. Jesus censurou grandemente o farisaísmo em diversas ocasiões. Por quê? Porque eles buscavam derrubar Jesus, eram maliciosos, eles queriam que Jesus concordasse com ele na interpretação da lei, Jesus não concordava, porque estava errado, estava completamente fora daquilo. Então, e Jesus também combatia por causa do quê? Do seu extremismo, da sua religião de hipocrisia, do seu orgulho, e trazia dentro de si um exibicionismo. Eles queriam se mostrar os homens mais santos da face da terra. Só que eles tinham um discurso totalmente diferente da prática. Apesar, isso estamos falando dos fariseus do tempo de Jesus, acertarem em muitos pontos as suas doutrinas, de acordo com Jesus, os fariseus jogavam sobre o povo uma carga de religiosidade tão pesada que nem eles poderiam carregar, nem foram capazes de cumprir. Isso porque, na verdade, eles possuem um entendimento totalmente equivocado da justificação das obras. E na parábola dos fariseus, em Lucas 18, 9 a 14, você verá isso com muita clareza. E é por isso que Jesus os chamou de sepulcros caiados, Mateus 23, 27. Eles buscaram assassinar os profetas juntamente com desde Abel até Zacarias, para que eles pudessem ser exaltados, certo? Então, para o Senhor Jesus, eles eram cegos conduzindo outros cegos. Mas Jesus, junto com João Batista, havia reprovado. E João Batista chama de raça de víboras, né? Já pensou? Eu vou ter que interromper esse vídeo e começar novamente em função do nosso tempo. Então, retornamos dando continuidade aos fariseus no tempo de Jesus, ok?